Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Diálogos da Gerovida. E nesse 16º episódio, estou aqui com a minha querida Miriá. Eu vou apresentar a Miriá para vocês e depois vamos direto ao assunto. O tema de hoje é gestação e cuidados na primeira infância. Wanda, gestação e cuidados na primeira infância? A Gerovida é uma empresa de gerontologia. O que isso tem a ver? Pois é o que nós vamos ver hoje nesse episódio. Estou aqui com essa linda especialista que vai nos ajudar a entender o que a gestação e que os cuidados com a primeira infância têm a ver com longevidade saudável. Miriá Benincasa é doutora em Psicologia da Saúde pela USP, especialista em tratamento de mulheres e casais, com graduação em Psicologia pela Universidade de Uberaba. Miriá, seja muito bem-vinda ao nosso 16º episódio do Diálogos da Gerovida e vamos direto ao assunto. Miriá, eu tenho uma teoria aqui na minha cabeça que eu sempre falo para os meus alunos quando estamos conversando sobre longevidade saudável, que é um projeto, é um desejo, algo que eu quero realizar, que eu penso assim, que a longevidade saudável, ela começa lá já na gestação, né? Porque eu penso assim, uma gestante que cuida melhor da sua gestação, ela vai gerar, né, vai cuidar melhor do feto, né, vai gerar um feto mais saudável, consequentemente um bebê mais saudável. E eu acredito que esses cuidados, né, nesse momento da vida é o primeiro passo para se chegar lá na frente de uma forma mais saudável. Então, você como especialista nesse assunto, tem sentido esse meu raciocínio? Wanda, eu queria primeiro agradecer. É um prazer enorme estar aqui. É um prazer enorme estar com a minha amiga e falando de um tema que eu gosto tanto. É um prazer estar com vocês aqui hoje falando sobre isso. Tem todo sentido, né? Tem todo sentido, porque, na verdade, quando a gente é nenenzinho, quando a gente está na barriga e quando a gente nasce, a gente vai constituir aí uma série de questões, de aspectos físicos, de aspectos emocionais, etc., que a gente vai carregar para a vida toda, né? Tem, para falar disso, inclusive, tem uma teoria aí que foi a Lancet, que é uma revista que está muito na moda, né? Porque tem produzido muito sobre Covid, lá nas décadas de 80, 90, alguns autores lançaram uma nomenclatura chamada de 1000 dias, principalmente nutricionistas. O que é isso? Eles identificaram o benefício que é para a criança iniciar uma alimentação e cuidados físicos durante o início da gestação, até os 2 anos de vida. Isso são os 1000 dias. Como isso impacta no desenvolvimento global dessa criança, né? Desde a mãe, na hora que sabe que está grávida, ou quando ela se prepara para ficar grávida, ela já se ocupar de alguns cuidados físicos. E a alimentação está no centro disso aí. Agora, tem vários outros aspectos, né? A alimentação, os cuidados físicos, mas outros autores contam para a gente, eles trazem para a gente que tem algumas mudanças nesse período, que é na gestação e no nascimento dos bebês, que eles transformam a vida. Então, ter nenê é como na adolescência, né? Que tem até um livro que chama Síndrome da Adolescência Normal, ou seja, é uma crise, a gente entende como uma crise, é um momento onde há uma transformação tão importante que alguns aspectos vão ser deixados, novos vão ser conquistados, e o indivíduo ele entra em uma situação de pânico. E a gestação e ter nenê é a mesma coisa. É que a gente tem uma cultura que imagina que a gente tem um instinto da maternidade e que a gente sabe ser mãe por natureza. E isso não é assim. A gente não sabe ser mãe por natureza, a gente não sabe ter neném por natureza. Então, se a gente consegue se preparar, a gente consegue estar disponível também afetivamente e emocionalmente para esse neném. E entender os sinais que o neném demanda, eles são sinais muito primitivos, o neném não fala, né? Quanto mais disponível você tiver, mais fácil é você ler e responder a esses sinais e garantir um desenvolvimento mais organizado, estruturado nas várias etapas da vida, né? A gente está falando do nenenzinho pequeno. Mas, sim, quanto mais se preparar, ela vai ter um monte de mudança. Então, ela vai mudar
a relação que tem com o marido, se for o marido, ou com o companheiro, ou com a companheira, as prioridades, a rotina da casa, tudo muda. Se ela se preparar para essas mudanças, ela vai se incomodar, ter um puerpério menos sofrido. O puerpério já é um período difícil. Se ela se preparar para esses episódios que a gente já conhece, é muito melhor para ela. E para o bebê, sem dúvida. Legal. Ai, que bom saber que, né, mesmo não sendo da área, eu estava, então, tendo um raciocínio meio lógico aí dentro desse assunto. E aí você falou um pouquinho que essa fase, então, ela vai intermediar e fazer relação para o resto da vida, né? Fala um pouquinho dos aspectos que precisam ser cuidados, melhor cuidados nessa primeira infância, né? E qual a influência disso na vida adulta? Então, quais aspectos precisam ser melhor cuidados para que a vida adulta seja mais equilibrada, seja vivenciada de uma forma mais equilibrada? Sim. Então, a criança, durante a infância, e nós também, a vida toda, a gente vai demandando e precisando de coisas diferentes. A gente precisa de satisfações, de estímulos e de oportunidades diferentes. Então, é interessante se os pais estiverem disponíveis para identificar isso. Então, uma criancinha de até 2 meses, é interessante que ela não se frustre muito, que ela não fique chorando muito, ou que se for chorar, se estiver chorando, que ela seja acolhida, que ela seja protegida e cuidada. É uma criança que ela é aquática, ela nasceu, ela ficou 9 meses dentro da barriga. Ela, de repente, ela tem um impacto, ela nasce de dentro, ela sai de dentro dessa mãe, que é 36 graus e meio constante, com uma luz muito moderada. De repente ela sai para um ambiente frio, que é a maternidade, sai do ambiente aquático para um ambiente aéreo, cheio de luz, cheio de barulho, e ela tem que se adaptar a isso. Isso é muito difícil. É um processo de adaptação, demanda tempo, né? A criança, ela não sabe que à noite é hora de dormir e que durante o dia é hora de ficar acordada. Não ensinaram para ela a diferença entre dia e noite. A gente que vai introduzir ela na nossa civilização. É a gente que vai civilizar esse bebê e mostrar como a gente prefere. Então, a criança não tem o sono organizado, o bebezinho. O bebezinho não sabe como comer. Ele tem até o reflexo de procurar o peito, mas ele não sabe pegar o seio da maneira correta. Nem sempre sabe, e isso precisa ser ajudado. A mãe também não sabe. Então, cada período da vida a gente demanda algumas coisas. Nesses primeiros 2 meses, por exemplo, é interessante que a criança seja acolhida em toda a sua demanda, para que ela não sofra um impacto além daquela adaptação mínima. E aí, no decorrer da vida, ela vai dando outros sinais. Então, com 6 meses, com 8 meses, esses sinais vão mostrando até onde ela pode ir. Então, por exemplo, 6 meses esperado que ela sente, aí depois que ela começa a engatinhar, e a gente pode estimular esses desejos, esses interesses, para que ela tenha êxito, né? Então, isso ao longo da vida, se a gente estiver disponível, se a gente estiver disponível, que eu digo, emocionalmente, né, para essa criança, para esse bebê, a gente pode ler o que ele quer e responder e auxiliar nessa conquista, né? Porque vai a introdução alimentar. Então, o que o bebê gosta, o que o bebê não gosta, que comida que ele se adapta melhor. Então, tem várias etapas aí na primeiríssima infância. E tudo isso tem consequência no desenvolvimento, no decorrer da vida. Né? Todos os processos, como essa família, e não é a mãe, assim, eu estou falando que é a mãe, mas não é só a mãe, quem exerce essa maternidade é qualquer pessoa que esteja
convivendo com esse bebê. A maternidade, a gente tem, claro, a mãe, a pessoa aí que está central, mas ela pode, as demandas da criança podem ser atendidas por outros cuidadores, né? E deve ser, é muito pesado ser um único cuidador, a mãe ser a única responsável por cumprir todas essas demandas da criança. E aí a gente vai colocando os limites, e tem uma hora que a criança ela tem que ser frustrada, ela precisa ser frustrada. Então, se a criança não for frustrada, ela não anda. Se ela não for frustrada, ela não fala. Né? Para ela só vai falar ou só vai andar porque ela precisa de alguma coisa e ninguém está entendendo. Então, ela se esforça para mostrar o que ela quer. Então, quando eu digo entender as demandas da criança, não quer dizer acatar tudo que a criança demanda, mas entender que às vezes ela precisa de limite. E esse limite também é importante para a vida, né? E aí você falou assim, desses cuidados que precisam ter, você consegue citar alguma coisa assim, então, por exemplo, pode ser bem simples, assim, algo que é esperado que se faça com a criança, ou que se cuide com a criança nessa primeiríssima infância, se não for feito, o que pode gerar numa vida adulta? Só algum exemplo, assim, só para ficar mais claro para quem está assistindo. A gente tem fatores de risco, que a gente chama. A criança que ela não é atendida, por exemplo, o bebezinho. Tem alguns estudos que mostram assim que o suicídio, por exemplo, ele não tem a ver necessariamente com depressão, embora tenha, né? A maior incidência de suicídio é com quadro de depressão, né? Ou com quadro aproximado de depressão. Mas tem a ver com o afeto que tem dentro da depressão, que é desesperança. É a crença de que não vai dar certo. Não tem solução, não há o que faz. Né? Não tem solução. Não tem como melhorar. E aí eu trago para vocês um exemplo, para você... para as pessoas que te veem aí, um exemplo. Quando a gente tem um nenenzinho de 1 mês, um mês, que a gente coloca à noite no quarto e ele chora, isso era muito ensinado, né? Era muito sugerido. Deixa chorar que uma hora para. Esse nenê, ele vai parar não porque ele está sofrendo, ele vai parar porque ele desistiu de obter ajuda, de obter atenção. As demandas, as necessidades, as fragilidades, as vulnerabilidades dele são as mesmas de quando começou a chorar. Só que ele entendeu que ninguém vai acolher. Será que isso não tem a ver com desesperança? Nossa. Será que a gente não está ensinando desesperança? Então, isso é um exemplo. E a gente está falando de um desenvolvimento, assim. Era ensinado, a psicologia entendia também, e provavelmente a medicina, que o ideal era aquilo. Hoje a gente sabe que o bebê não é uma tábua rasa, a gente sabe que o bebê nasce com uma série de demandas, já na vida intrauterina, e elas vão se manifestando, o temperamento e etc., né? E aí que a gente vai entendendo o que tem que acolher, que tem que fazer, qual que é o melhor jeito, a ciência vai nos dando diretriz, né? Isso que você falou, eu já escutei falar um pouquinho num método de educação, de cuidado, que eu acho que não é muito bem isso, mas é mais ou menos, se você que é da área, me explica um pouco melhor, que é uma pedagogia mais ou menos assim. Se está alimentado, se não está com dor, se não está de xixi, cocô, está chorando, deixa chorar. É diferente disso que você está falando, ou é a mesma coisa? Depende da idade, Tá. Então, assim, por exemplo, a criança chorar, a criança já vai se frustrar. Então, o bebezinho que nasce, ele vai se frustrar. Então, por exemplo, a mãe tem que tomar banho, tá ela com o bebê foi dormir, ela foi tomar banho, o bebê vai chorar, ele vai se frustrar porque ela não vai chegar imediatamente. Qualquer minuto para o neném é muito grande, porque ele tem poucas horas, poucos dias de vida. Então, qualquer minuto é muito significativo. Então, ele vai se frustrar, invariavelmente. Agora, o quanto a gente puder, nesse primeiro momento, evitar isso, é interessante. É interessante porque ele não tem defesas contra isso. O bebezinho com 1 mês, ali ele já está sorrindo, ele já começa a te seguir com 2 meses. Aí você já vai introduzindo ele no universo, ele vai começando a entender que você vai, que você volta. Né? Que você vai voltar. E essa compreensão vai dando garantia para que não se desespere,
né? E aí sim, eu acho que tem situações em que tudo bem chorar. A questão ok, a criança é importante que ela se frustre mesmo, né? Não acredito que isso seja importante nesses primeiros 2 meses. Sim, tá. Onde a frustração já é atávica, assim, ela sai de uma frustração e ela está tentando adaptação animal àquele ambiente, da temperatura, do corpo, né? Aí eu acho que é importante que ela seja muito acolhida. A partir disso, na interação, ela vai conseguindo entender alguns limites, e aí sim, se frustrando, até com uma de forma pré-determinada pela família, pelos cuidadores. Entendi. Retomando só um pouquinho que a sua primeira resposta, que você falou, né, de algumas questões, você citou a questão da alimentação. Quando eu estava no mestrado, eu li um estudo, um estudo longitudinal, que acompanhou crianças pequenas que se alimentavam de modo geral de alimentos processados, refrigerantes, fast food, sanduíches, etc. E essas crianças foram acompanhadas ao longo da vida. Elas voltaram a ser avaliadas quando elas tinham 30 anos. E a maior parte delas já apresentava osteopenia, né, que é a fase anterior à osteoporose, que de modo geral se espera ser a osteoporose lá mais, né, lá na frente. Lá na frente, né? E essas com 30 anos já apresentavam osteopenia. Então, sabendo então que a alimentação ela é um dos pilares da longevidade saudável, eu gostaria que, como você tocou no assunto na sua primeira resposta, você comentasse um pouquinho disso, sobre essa questão da alimentação nessa fase da infância mesmo, a importância da alimentação nessa primeira infância. Então, a criança está em fase de desenvolvimento, né? Pleno desenvolvimento. Você se desenvolve até 1 ano como você nunca vai se desenvolver na vida. Você é um bichinho sem forma definida, de repente, com 1 ano você anda e fala, né? 1 ano e meio você anda e fala. Então, você corre, né? Então, você se desenvolve em todos os aspectos. Quando veio essa sugestão dos 1000 dias, lá na década de 80 e 90, era justamente isso, assim, era entendendo que ela é iniciada e se impõe a partir da nutrição, então é a partir da perspectiva nutricional mesmo, dizendo que a gestante que está fazendo aquele neném, o que ela ingere vai fazer parte da constituição desse neném, né? O que essa criança, a quantidade, a composição do alimento que essa criança vai ingerindo, vai fazer parte da constituição dos principais órgãos dela, do cérebro, né? Dos ossos que estão crescendo, do músculo. Então, essa qualidade vai definir a qualidade da estrutura fundamental com a qual ela vai seguir a vida, né? Do corpo. Super, nossa, é muito mais importante do que simplesmente falar em alimentação saudável, né? A constituição física, estrutural, né? E, Miriam, agora sim, uma pergunta bem direta. Parto normal ou cesárea? Brincando, mas no sentido assim, eu gostaria que você pudesse discorrer um pouquinho sobre os diferentes tipos de parto, os prós e os contras, mas eu vou contar por que eu pergunto isso, né? Eu me interesso muito por essa parte, não é porque é gerontologia, assim, que eu estou só no fim da vida, né? Na última fase da vida, na velhice ou na idade madura. Eu me interesso por esse tema de primeira infância também, muito por conta dessa teoria que eu falei no começo. E eu assisto vários programas, principalmente programas americanos, que mostram sobre essa questão do parto. E eu vejo um esforço, um incentivo muito grande ao parto normal. E o parto cesárea, ele acontece somente se realmente não deu certo, ou aconteceu uma intercorrência e vai para cesárea. Então, eu vejo, pelo menos nos programas que eu assisto, isso é muito incentivado e não é o que eu vejo aqui no Brasil, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim, sobre essa questão do parto normal, das cesáreas, e falasse um pouquinho sobre isso, que eu sei que até eu já vi alguns estudos, alguns artigos seus que falam sobre a violência obstétrica, sobre parto humanizado, então um pouco nesse sentido.
Olha, eu também acho importante, eu concordo com você, é importante a gente falar disso, porque o Brasil é uma das piores realidades obstétricas do mundo, né? Tá entre as piores. Até o movimento da Organização Mundial de Saúde e tal, para aumentar o número de partos vaginais, porque a cesárea é uma cirurgia que salva vidas. Aconteceu a cesárea porque a mãe morre e tem um bebê vivo na barriga, então vamos tirar como? É assim que nasce a cesárea. Então, uma cirurgia que salva vidas e ela é indiscutivelmente necessária. Em alguns lugares do mundo há um prejuízo por não existir a cesárea, o índice de mortalidade, mas como é uma cirurgia de grande porte, corta 7 camadas da mulher, então é uma cirurgia de grande porte, muito impacto, ela não deveria ser a primeira opção. Uhum. Né? A cesárea ela deveria ser uma cirurgia quando os riscos do bebê estar na barriga são maiores do que os riscos da cirurgia. Então, por exemplo, placenta prévia, né? A placenta, quem tem que nascer sempre é o neném. Por último, a placenta. Se a placenta vai antes do neném, está errado. Então, essa é uma indicação clara de cesárea. Tem outras indicações claras de cesárea, mas a ideia isso não é a maior parte da população. A Organização Mundial de Saúde conta para gente que o número máximo de cesáreas, que significa salvar vidas, é de 10 a 15%. A gente tem no Brasil mais de 50% de cesárea, né? Então, 50% de cesáreas não é salvar vida, né? Porque nem todas as gestações de risco, elas precisam de cesárea. A gestação de risco atual, menos ainda. Então, a cesárea devia ser uma opção ou uma alternativa mediante risco, mediante uma situação onde mãe e bebê estão correndo risco. Por quê? Por vários motivos. Assim, vamos pensar só no bebê primeiro, que é uma das questões que a gente está trazendo aqui. Há uma hipótese de que um hormônio é acionado do pulmãozinho. O pulmãozinho é uma das últimas coisas que se desenvolve, tanto é que toma injeção quando é prematuro, né? O pulmãozinho é uma das últimas coisas que se desenvolve. Que é acionado o trabalho de parto por uma substância que sai do bebê. Ou seja, quando o bebê está pronto, ele aciona o trabalho de parto na mãe. Se não acionou o trabalho de parto na mãe, será que esse bebê está pronto? E qual que é o tempo de estar pronto desse bebê? A gente pode ter uma gestação de 40 até 42 semanas, tem bebê termo que nasce com 38. Mas o bebê que nasce com 38, se a gente faz uma cesárea com 38 e ele seria um bebê de 42, ele está 4 semanas prematuro, embora se chame termo. Com vários riscos, que a gente chama agora de termo precoce, é aquele bebezinho que é tirado antes, mas tem uma série de fragilidades, e isso a literatura nos sustenta muito, principalmente a literatura internacional, que o termo precoce, que é esse tirado dentro do suposto termo, que é a partir de 38 semanas, mas ainda não está na hora, ele tem uma série de fragilidades muito parecidas com os prematuros, em alguns aspectos. Sim. Aumenta o risco da vida toda. Então, de asma, de alergia, até tem estudo que fala que aumenta o risco de diabetes tipo 1. E por que você acha que tem, agora pensando, por que você acha que tem toda essa questão em hoje no Brasil, por exemplo, ter maior procura, maior escolha por cesárea, ao invés do parto, como você chama, parto vaginal? O que tem por trás disso aí? É tão complexo, porque é um sistema, não tem um algoz, não tem um culpado, entende? Uhum. Não é... Eu fico pensando assim, a gente não pode... Não tem um culpado. Tem plano de saúde que paga 300, 400 reais por um parto. O obstetra está com 2 vidas na sua mão e ele vai ganhar 400 reais. Hoje, no Brasil, a gente tem os processos de parto, são todos por parto vaginais. A maioria é por parto vaginal. Você quase não tem processo por cesárea. Existe um conceito, a cesárea é o parto do rico, né? O parto de quem tem plano. O parto pobre
vaginal. E existe um preconceito, né? Uma impressão irreal de que a cesárea, a qualquer custo, em qualquer circunstância, salva a vida. A gente vê, assim, por exemplo, muitas vezes as pessoas falam assim, olha, foi tirado de cesárea e nasceu assim, tão fraquinho, precisando. Imagina se fosse de parto normal. Uhum. Às vezes o nenê é prematuro. É justamente o tempo ali, dentro da barriga, no forninho, que vai garantir um desenvolvimento melhor. Agora, é um sistema, não tem um errado. A gente tem uma cultura da cesárea que está dentro da medicina, mas também está dentro da população geral, que entende que a melhor saída é a maneira de salvar a vida. E também, será que tem alguma coisa que eu fico pensando, né? O medo em torno do parto vaginal, da dor, do sofrimento da própria mulher, de passar por esse parto, né? E de repente o cesárea é menos dolorido, menos sofrido, tem alguma coisa nesse sentido? O que é uma ilusão, né? Porque o cuidado da cesárea depois, o parto vaginal ele tem dor, né? Se você estiver preparada, essa dor pode não ser sofrimento. Essa dor pode estar inserida no processo e ser entendida. Mas se você não está preparada, o impacto da dor é realmente muito maior, que é aquela questão da primeira questão lá, a preparação para ter nenê, né? Sim. Agora, a cesárea tem todos os cuidados no pós-parto que dão uma série que restringem a tua vida, né? Restringe segurar o nenê, levantar, etc. Então, tem isso, mas tem uma cultura também que a gente de fragilizar o corpo da mulher. Então, uma cultura de que a mulher é o sexo frágil e que não dá conta. Então, é um sexo frágil e imperfeito, com um corpo imperfeito sempre, né? A gente vê isso pelo número de cirurgias plásticas, a insatisfação da mulher consigo mesma, então ela já entende que ela é frágil, que ela tem imperfeição e que ela não vai dar conta. E esse processo é muito incentivado, assim, se você... Nossa, mas... Por exemplo, eu tive um parto vaginal sem anestesia, mas fui preparada para isso. E realmente não foi esse sofrimento intenso. Mas quando eu conto isso para alguém, eu falo assim, nossa, como você conseguiu? Uhum. É como se isso fosse realmente um absurdo. E não é. É para mim, é para você, é para qualquer uma de nós. Sim. Desde que a gente esteja preparada física e emocionalmente para esse processo. Né? Nossa, Miriam, amei. Eu que amei. Amei a nossa conversa. Acredito que para mim, foi muito, muito bom. Espero que para quem está nos assistindo também. Agradeço imensamente estar com você depois de vários meses sem conversar. Adoro estar com você. Agradeço de coração a sua participação no nosso 16º episódio do Diálogo da Gerovida, Miriam. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade, Wanda. Foi um prazer imenso estar aqui. Então, por hoje é isso. Agradecemos a sua participação em mais um programa Diálogo da Gerovida. Até o próximo. Até lá. Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você então gostou deste programa, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com este episódio. Aproveite para se inscrever no canal da Gerovida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e serviços por meio do site da Gerovida. Conte sempre conosco!